Bom dia, good morning, bem-vindo ou bem-vinda ao On Smash USA, o podcast que te ensina a ter os Estados Unidos under your control. Eu sou a Manu e é um prazer tê-los conosco nessa manhã. Eu sou a Gi, bom dia, sejam muito bem-vindos. E eu tô muito feliz, a gente tá conversando aqui de novo, e o tema de hoje é um tema que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai tirar muito proveito. Hoje a gente vai conversar sobre as construções de carreira aqui nos Estados Unidos. E também falar um pouquinho sobre jornada híbrida, uma mescla, né, entre o executivo, entre o empreendimento, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. É isso aí, e por isso a gente tem um convidado especial, o Thiago Correia. Eu vou fazer a abertura contando um pouquinho sobre a jornada profissional dele. O Thiago é carioca, ele mora nos Estados Unidos, já vai fazer 20 anos. Ele é formado em Economia pelo IBMEC do Rio de Janeiro, tem MBA em Business pela Emory University aqui de Atlanta, na Geórgia. E esse rapaz tem uma experiência profissional sensacional. Ele combinou dentro da sua trajetória a carreira executiva e o empreendedorismo. Ele começou lá no passado com a Mackenzie, teve uma grande experiência em estratégia, em gerência de estratégia com a Mackenzie. Depois, ele também teve a presença em grandes varejistas dos Estados Unidos, como Home Depot, como Target. E qual que é o foco do Thiago? Ele é especialista em implementar e executar mudanças estratégicas com foco em resultados mensuráveis. Como que ele faz isso? Ele resolve problemas de alto nível e sempre com o quê? Trazendo essa sua expertise e pensamento estratégico. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Manu. Obrigado, Giovana. Bom dia para vocês. Bom dia para todos os ouvintes aí e pessoas que assinam e assistem aí o On Smash USA Podcast. Prazer para mim estar aqui com vocês. E dizer já parabéns, né? Parabéns pelo empreendimento de vocês. Vocês são super empreendedores aqui nos Estados Unidos também. E esse novo empreendimento de vocês, com esse podcast aqui, que é um prazer para mim estar fazendo parte. Prazer é nosso, Thiago. Obrigada, Thiago. Começar, né, Manu? Conversar com o Thiago. A gente tem muita coisa em mente, muitas perguntas que a gente acha que vai ajudar bastante o pessoal. A Manu fez uma introdução super legal a respeito do Thiago, e eu acredito que, e o Thiago pode concordar comigo ou não, que independente se é o empreendedorismo de fato ou o intraempreendedorismo, empreender é sobre resolver problemas. Então, se a gente gosta de resolver problemas, a gente já é empreendedor, certo? Então, Thiago, você pode contar um pouquinho para a gente como foi os teus primeiros anos aqui nos Estados Unidos, compartilhar um pouquinho a respeito dos seus principais desafios, pessoais, mas principalmente profissionais, no momento em que você começou uma nova carreira no país? Maravilha. Falar um pouquinho da minha vinda para cá, talvez dar um passo para trás e dizer assim, comecei a carreira, fiz economia no Brasil, terminei em 2003 ali. O primeiro emprego mais formal que eu tive realmente foi uma empresa de consultoria chamada McKinsey, com base em São Paulo, consultoria estratégica, e ela era uma empresa que já tinha, vamos dizer assim, uma rede. Ela é americana, uma empresa que tem consultoria no mundo inteiro, né? E assim que eu comecei lá, eu sempre tive a vontade de vir para os Estados Unidos. Inicialmente, a minha ideia era a maneira que eu poderia chegar para aqui seria através de um MBA e depois ficar por aqui. Esse era o meu planejamento lá no início. Eu fiquei, já estava 1 ano e meio, 2 anos lá, mas essa empresa facilitava bastante o movimento entre os escritórios, né? Uma empresa de consultoria, e eu ouvia de muitas pessoas que conseguiam vir do escritório no Brasil para outros lugares do mundo. E eu comecei a alimentar essa ideia até antes do MBA, tá? Foi aí que veio uma oportunidade de eu vir para Atlanta, e eu decidi embarcar nesse sonho antes até do MBA, o que facilitou um pouco. Então eu dei bastante sorte nesse sentido, porque eu acho que essa transferência entre empresa que eles chamam, eu tinha aí o apoio de uma empresa para trazer para cá toda a documentação, uma mudança, um suporte que normalmente se você vem sozinho é muito mais difícil. Então, para mim, essa foi talvez um facilitador aí para eu chegar aqui nos Estados Unidos. Legal. E quais foram os teus principais desafios dentro desse processo? Você sentiu que nesse processo de ser expatriado, né, vir através de uma empresa, ter ali essa segurança, mas é uma outra cultura, é um outro universo, não é
não é o nosso país, né? Como é que foi esse processo de mudança para você? Você veio sozinho? Você veio com família? Isso, como foram os primeiros anos, né? Esses 3 primeiros anos, pelo menos, que é aquela chegada, né? Eu acho sempre é um desafio você mudar para um outro país. A juventude, ela ajuda muito. Eu estava com 24 para 25 anos naquela época, aí você tem um espírito muito mais aventureiro e as coisas têm muito mais, talvez, tem menos peso, né? As notícias são sempre boas, as perspectivas você está sempre sonhando um pouco na frente. Até a falta de experiência faz com que você nem consiga medir, né, o tamanho do desafio, o que eu acho que é super positivo nesse processo, porque você, talvez se você soubesse muitas vezes todos os desafios que você vai enfrentar, você fosse pensar 2, 3 vezes sobre isso. Naquele momento, eu vim para cá, não tinha família aqui, não tinha ninguém conhecido aqui, então isso foi super desafiador, coisas básicas até de você, como é que você aluga uma casa, como é que você vai comprar um carro, como é que você abre uma conta no banco, coisas básicas assim da mudança, a gente teve que aprender de forma assim, do zero, não existia ninguém que pudesse orientar nesse sentido. Naquela época eu era casado, já tinha 2 filhos, então já tinha uma estrutura familiar que também aumenta aí o desafio em relação a você chegar, mas aí facilitou muito o fato de eu estar vindo como empresa, né? Eles deram um suporte para a gente em termos de toda a mudança, em termos de chegar aqui, pessoas que já moravam aqui começaram a dar indicações de lugares. Eu já vim com essa parte estruturada por parte da empresa. Você chegar sozinho num país, eu também por já ter família e crianças e tal, essa parte de você chegar totalmente sozinho, uma solidão, muitas vezes que as pessoas passam, de conhecer pessoas e tal, de alguma forma eu também não tive tanto esse desafio por estar com uma estrutura nesse sentido. Essa é a parte um pouco mais pessoal que eu falei. Na parte profissional, eu diria que o fato de eu estar numa empresa que é uma consultoria internacional, eu já lidava com muitas pessoas que eram estrangeiros também. Então, essa visão de estar lidando com estrangeiros, estar tendo que falar inglês, culturas diferentes, maneiras de trabalhar diferente, por ser uma empresa internacional, também me facilitou. Hoje eu vejo que muita gente, muitos amigos meus, talvez tiveram carreiras longas no Brasil, depois vieram para cá. Eu acho que tem um impacto maior no sentido de estranhar essa cultura. Eu, assim que saí da faculdade, entrei nessa empresa de consultoria, que era uma empresa com uma cultura americana, porque é uma empresa originalmente americana, muita gente internacional, tinha, na verdade, 2 anos de carreira só, eu estava com 24 para 25 anos, 2, 3 anos de carreira, e já vim para o mercado americano. Então, eu estou aqui já há 17, 18 anos, a maior parte da minha formação profissional veio da cultura americana, né? Eu, na verdade, tive nesse longo tempo aí 1 ano de volta para o Brasil, trabalhando no Brasil, fiquei 1 ano lá, e aí foi talvez um choque cultural reverso, porque eu não tinha tido experiência profissional no Brasil. Então, eu tive que fazer essa adaptação e entender um pouco como funcionam as coisas no Brasil. Para mim, então, acho que pela característica com que eu cheguei, na maneira que eu cheguei, com a idade que eu cheguei, foi um processo quase que natural, porque eu não tinha uma formação tão grande de uma outra cultura no campo profissional. Uhum. E nesse período, assim, em que você esteve no mundo corporativo, toda essa sua jornada, tanto nessa primeira experiência como nas grandes varejistas aqui, empresas muito conhecidas e de grande porte, como a Home Depot, a Target, o que você diria que foi o seu maior aprendizado nesse percurso, nessa sua carreira de executivo? O que você diria que foi o melhor que você aprendeu dentro dessa experiência que você poderia compartilhar aí com os nossos ouvintes? Eu acho que cada empresa também tem a sua própria cultura, tá? Eu acho que grande parte do meu aprendizado, não falar especificamente só dos Estados Unidos, comparando Estados Unidos e Brasil, mas uma coisa que eu pude aprender ao longo desse tempo é você entender um pouco da cultura de cada empresa, entender um pouco como funcionam as coisas, como funciona a política interna, como as pessoas lidam e se relacionam, porque há uma mudança muito grande. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar numa empresa como Home Depot, que é uma empresa aqui do sul dos Estados Unidos, a cultura sulista americana, que assim como o Brasil, cada região tem sua própria cultura, tem sua própria maneira de ser. Então, uma empresa no sul dos Estados Unidos é diferente de uma empresa no Midwest, que é onde eu trabalhei no Target, em Minnesota, que eles chamam. Então, assim, por exemplo, aqui ela tem uma cultura muito assim, quase que militar.
muito formal, muitas vezes uma estrutura talvez menos aberta à diversidade. Você vê ali talvez no topo da empresa, quando você vai chegando, as empresas sulistas, você muitas vezes vê um perfil não muitos latinos, às vezes nem muitos negros. Não estou querendo fazer aqui que seja uma coisa necessariamente racista, mas a cultura deles é um pouco mais fechada nesse sentido, e sulista, que é sabido, né? Então, quando você começa a crescer lá dentro, você começa a perceber, talvez, esse perfil, né, na liderança e da própria cultura da empresa que é diferente. Midwest, por exemplo, onde eu trabalhei no Target, aí eles têm eles chamam de Midwest Niceness, né? Tem uma imigração muito grande ali da Suécia, de países nórdicos, da Noruega, e a maneira que eles se estruturam, a maneira com que eles se relacionam, as reuniões como são feitas, totalmente diferente. Muito menos, talvez aqui no tipo, muito mais result-oriented, assim, resultado, informações, quero dados, quero que faça trabalho muito mais assim. No Midwest, é uma coisa muito mais de você, relacionamento, de falar com as pessoas, de interagir. O que eu acho que é muito positivo para a gente quando vem de fora, e eu acho que principalmente do brasileiro. O brasileiro tem muita oportunidade de se dar bem aqui, porque a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. E a gente, por estar vindo de uma cultura diferente no Brasil e vir para a cultura americana, é natural que a gente tenha que se adaptar. Então, quando a gente está buscando uma carreira e a gente vai ter empresas diferentes, que são culturas diferentes, a visão de adaptar, a visão de absorver um pouco daquela cultura e conseguir, de alguma forma, se adequar àquilo ali, ela, de alguma forma, diferencia a gente. Então, eu acho que é super positivo nesse sentido, mas sabendo que é um processo de aprendizado para que você realmente possa ter uma boa performance e evoluir na empresa, porque o conhecimento técnico ele é importante, todo mundo tem que ter, mas essa parte do relacionamento pessoal, essa parte de entender a cultura e saber navegar por meio da cultura, principalmente em grandes empresas, eu acho que ela é essencial para você conseguir se colocar bem aqui e evoluir dentro das empresas. Legal, Thiago, você comentou a respeito bastante de todo o teu processo, de como foi o desenvolvimento profissional dentro dessas empresas, que são empresas não só referência para o público, mas também referência com o objetivo realmente de construção de carreira. Mas a gente também queria entender um pouquinho melhor, quando você comentou a respeito da adaptabilidade do brasileiro, eu acho que isso, de fato, tem muita consonância. O brasileiro, ele consegue se fazer parte de diversos ambientes quando existe um propósito maior. E a gente sabe que não é de hoje, é uma construção quase que de muito tempo do brasileiro de ter uma carreira fora, de construir um futuro fora do Brasil, por vários motivos, seja pela questão realmente financeira, seja por questão de segurança, mas independente de qual for o motivo, qual é o conselho que hoje o Thiago, depois de 18 anos, entendendo muito mais a América do Norte do que entendia ali aos 24, daria para um brasileiro que sonha em construir carreira fora do país? Qual que é o principal conselho que você entende que faz sentido para esse processo de alguém que está buscando uma oportunidade fora? Uma boa pergunta, porque eu acho que existem vários caminhos aí para a pessoa chegar e conseguir fazer uma carreira aqui fora. Para mim, a coisa primordial, e que ao longo desses 20 anos eu vi, é realmente essa vontade latente e de querer e não ter não ter um plano B nesse sentido. Porque todas as pessoas que eu vi nesses 20 anos que me disseram de alguma forma, cara, eu quero ir para os Estados Unidos mesmo, e aí vieram pedir conselhos, eu falar, pô, como é que você fez, como é que eu posso fazer? A maior parte deles não seguiu o mesmo caminho que eu segui, devido à minha experiência, mas todos eles de alguma forma ou outra conseguiram. Né? Nem que seja, tem gente que foi para o Canadá primeiro e depois volta para os Estados Unidos, o cara consegue um visto não sei de onde, que é mais fácil. Essa vontade de você realmente vir, tenha certeza que se ela estiver latente e você botar em ação, né, ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, de alguma forma você vai achar um caminho. Você vai achar um caminho. A partir daí, eu acho que uma coisa que eu faço muito na minha vida, em termos de carreira, e eu acho que essa não seria um approach diferente,
é você plantar várias sementes para que uma delas germine. Então, uma maneira de você vir é você estar numa empresa que já tem escritório aqui, que seja uma empresa internacional, e você consiga performar lá bem, que eles acham que vale a pena te trazer, por exemplo, a sede. Isso é um caminho de você ir. Outro caminho muito feio, muitas vezes, é se você tem a oportunidade de poder fazer uma pós-graduação aqui nos Estados Unidos, em algum momento um mestrado, ou dependendo da carreira que você está seguindo, você faça esse curso que depois você tem um visto, né? O OPT, que aí você pode ficar um ano e aí eles podem sponsor, você pode patrocinar o seu visto e você ficar aqui. Se você quiser abrir uma empresa, quiser abrir algum negócio, você pode abrir um negócio que vem aqui. Enfim, os caminhos legais ou até não legais, enfim, qualquer um queira que você seja, é um caminho válido nessa busca desses sonhos, se você quiser fazer, e tenha certeza que você vai realizar. Um pouco é você entender, talvez, o seu perfil, o que você traz de know-how, de diferencial, sua expertise, para você ver as opções de maneiras de você realmente fazer essa coisa acontecer e plantar todas as sementes possíveis para que você venha, que com certeza vai conseguir. Independente do caminho, né? Independente do caminho. É a vontade de fazer acontecer. É a vontade de fazer acontecer. Mas saiba que, assim, a gente cria, muitas vezes, eu acho que o cinema americano, eu queria só falar essa coisa um pouco da realidade, o cinema americano e a maneira que a gente é criado no Brasil, de alguma forma cria esse sonho, essa perspectiva, que parece que você vem para cá, você vem para o paraíso e tudo vai ser maravilhoso. E não é verdade. Assim, eu acho que qualquer lugar que você tá, você pode ser super feliz, super bem-sucedido, e vai ter dificuldades também, né? E você vir para cá é um trade-off. Tem várias coisas que você vai, talvez, ter a capacidade de empreender, ter a capacidade de viver experiências diferentes, mas vai ficar longe da família, vai ficar longe de outro lado de pessoas que você vai estar abrindo mão também. E tá numa cultura diferente, você é sempre um estrangeiro aqui. Não importa o quanto bem-sucedido você for ser, ou onde você vai ficar, de alguma forma você está sempre como um estrangeiro num país diferente, que tem um peso, de alguma forma, também na carreira, nesse segmento também. Então, assim, não é o mundo do faz de contas, mas você querendo, com certeza você vai achar uma maneira de vir para cá. É isso mesmo, né, Thiago? Eu acho que as pessoas, elas precisam ter em mente que aqui a realidade é pesada, ela é dura, não é fácil, principalmente os 3 primeiros anos, a adaptação, o início, quando você começa, todos os passos que você dá, eles têm um peso maior. Na verdade, quando você chega aqui, quando você dá um passo na sua carreira no Brasil, é difícil você conseguir progredir e subir, mas você, como imigrante brasileiro, nos Estados Unidos, conseguindo progredir na carreira, é um peso muito maior, porque você tem nas suas costas a questão de você não nasceu aqui, você não é americano, mesmo depois que você tem a sua cidadania, você seja americano, você ainda assim nasceu no Brasil. Ou então você nasceu num país da América Central, você nasceu no México. Então, sempre você vai carregar a questão de ser imigrante. E que sabemos que é algo muito bom para nós como brasileiros, que temos a questão de a nossa cultura traz essa questão de adaptabilidade, versatilidade, enxergar as coisas de uma maneira mais holística, conseguir realmente encontrar um resultado que muitas vezes aqui um americano demoraria muito para enxergar esse resultado. Para nós como imigrantes brasileiros que tivemos outra vivência, conseguimos encontrar uma solução muito mais fácil, tem muita coisa boa. A gente sabe que a nossa cultura carrega isso de uma maneira muito positiva para nós, mas a maneira como somos vistos aqui e quanto a gente tem que trabalhar o triplo extra para conseguir progredir, é algo que tem que ser levado em conta nesse momento dessa tomada de decisão. E com certeza a saudade, né? A saudade da sua cultura, a saudade do seu povo. Enfim, eu acho que tudo isso permeia nesse universo mesmo, nessa tomada de decisão, tanto no momento de abrir o seu negócio aqui, expandir o seu produto, ou então realmente mudar e começar mesmo na carreira executiva, como foi o seu caso. Eu acho que isso tem que ser levado em conta, não é o país das maravilhas, né? A gente não tá, não faz de conta o mundo dos sonhos, né? Que é criado mesmo, que é né, por essa mídia, a maneira como coloca, né, os Estados Unidos. Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa que é uma frase que fica comigo, que veio da família dele, que a expectativa é a mãe da frustração.
Então, assim, você quando coloca a expectativa correta sobre as coisas que você está fazendo, decisões que você está tomando, mesmo que você não tenha todas as informações, ela ajuda você a perseverar com energia, porque você sabe o que você está fazendo e as coisas não são uma surpresa. Então, é bom vir com esse ponto. A única coisa que eu diria também, falando um pouco da cultura aqui, ela é uma cultura muito meritocrática. Isso é muito positivo. Eles dão muito valor a resultado. Então, você realmente entregando valor, você realmente fazendo um produto de qualidade, você realmente trazendo um diferencial e trabalhando e fazendo as coisas corretas, eles separam muito o lado normalmente pessoal do lado profissional. Eles trabalham bem separado. Eu acho que na cultura brasileira, embora eu sou brasileiro, criado no Brasil, mas profissionalmente eu não tive tanta exposição de tantos anos quanto eu tive aqui nos Estados Unidos. Eu vejo que essa parte do pessoal e profissional está muito entrelaçada. E muitas vezes relações pessoais definem muito a promoção, uma série de coisas, talvez no nível maior. Não é que isso não existe aqui, mas é no nível maior do que aqui. Eu acho que eles separam bem esses campos, né, do profissional do pessoal. Então, eu acho que para quem está realmente querendo trabalhar, quem está querendo crescer, quem tem competência, quem está mostrando valor, aqui é um ambiente muito rico e que reconhece e, de alguma forma, premia esse tipo de coisa. Até um certo nível, né? E aí, o que eu digo assim, quando eu tive a exposição a pessoas no nível muito sênior nas empresas aqui nos Estados Unidos, corporativas, de grandes corporações. Quando você vai chegando cada vez mais no nível mais sênior, você vai vendo que assim, todo mundo é bom, né? Todo mundo é competente, todo mundo entrega valor, todo mundo tem capacidade, né? É muito difícil alguém chegar no topo de uma empresa que não tenha uma série de quesitos técnicos e de capacidade para entregar valor. E aí eu acho que talvez não é nenhum racismo ou um preconceito. Naturalmente, nós também, a gente tem mais afinidade com pessoas, né? E a nossa cultura, quando a gente encontra um estrangeiro, um brasileiro aqui, é muito mais fácil a gente se aproximar. Talvez a gente nem fosse amigo do Brasil, mas essa conexão existe porque é a mesma cultura, as mesmas histórias, todo mundo assistiu os mesmos programas, acompanha o mesmo futebol, uma série de coisas. Então, naturalmente, você tem talvez uma afinidade maior. E aí eu acho que quando você vai chegando num nível mais alto, em que todo mundo é bom, e todo mundo está entregando valor de alguma forma, esses detalhes da afinidade, da cultura, acabam fazendo mais diferença e são posições de confiança que são escolhidas. Então, eu acho que isso muitas vezes dificulta. Aí sim, você tem que ser 2, 3, 4, 5 vezes melhor do que todos os competidores para realmente chegar. E tem algumas culturas que fazem isso. Você vê os indianos, por exemplo, hoje no Vale do Silício lá, o presidente da Google, da Microsoft, são todos de uma cultura indiana. Então, com certeza entregando valor, meritocracia, e não são americanos. Então, não é que não seja possível, mas talvez aí seja um desafio para quem realmente quer seguir uma carreira de muito sucesso aqui a longo prazo. Exatamente. E agora pensando um pouquinho sobre a sua jornada como empreendedor, Thiago, eu queria que você contasse para nós um pouquinho essa tomada de decisão, a questão de abrir o seu negócio, começar um negócio do zero, fazer ele crescer, todo o crescimento nesse percurso, no sentido pessoal e profissional, no momento de empreender aqui nos Estados Unidos. Se você pudesse compartilhar com nós um pouquinho sobre essa sua jornada de empreendedor. Maravilha. É engraçado isso, porque eu acho que eu sempre tive, de alguma forma, um objetivo, de algum momento ter minha própria empresa, ser empreendedor, era uma coisa que sempre estava ali na minha mente, mas eu vim fazendo uma carreira corporativa e cada vez que você vai passando mais tempo na carreira corporativa e vai se desenvolvendo lá, tendo mais oportunidades, acho que mais longe fica esse sonho, de alguma forma, porque o risco é cada vez maior, né, de você realmente começar de novo ou começar de uma forma diferente. Eu acredito que as melhores coisas na vida muitas vezes não são planejadas, né? Elas acontecem e a situação te leva àquele momento, as coisas se desenvolverem daquela forma. No caso do meu ramo de empreendedorismo, assim, foi por acidente. Eu estava, na verdade, numa empresa, numa posição que se chama Aarons Inc. Aqui, eu acho que quem é do Brasil, não tem muita gente nos Estados Unidos também não tem um conhecimento, mas é um varejista dentro do ramo financeiro aqui também. Tem de um bom tamanho aqui nos Estados Unidos, são 1.200 lojas nos Estados Unidos inteiro, 9 mil funcionários.
E eu estava fazendo para eles, na época, na área de estratégia, uma área que eles chamam aqui de Corporate Venture Capital, né, que é muito comum em empresas fazerem para investir em startups. Né? É um braço da empresa que olha um mundo de startup com potenciais de fazer investimento para entrar em outros ramos ou crescer o negócio deles. E eu estava desenvolvendo esse braço para eles. E nesse momento eu comecei a olhar algumas startups fora do nosso escopo, né? Porque eu conhecia várias startups e dizia, olha, isso aqui está no escopo da gente investir, isso aqui não está no escopo da gente investir. E eu perguntei, na verdade, para o cara que era o head de estratégia lá, e disse assim, se eu ver alguma startup que eu gostaria de investir, vocês têm algum problema em relação a isso? Ele falou, não, assim como você pode comprar ações de outras empresas, se tem uma coisa que a gente não está investindo, não tem conflito de interesse, você pode fazer um investimento. E aí eu comecei a olhar, mas nunca pensando em necessariamente operar ou fazer parte de uma startup, mas como um potencial investimento. Isso foi logo antes do Covid, a gente estava avançando lá na área de estratégia. Eu cheguei a ver uma empresa que tinha operações no Brasil, que eu tinha o objetivo de trazer aqui para os Estados Unidos, e eu mais um outro sócio meu brasileiro, vimos uma empresa e decidimos investir. Naquele mesmo momento, o Covid, que a gente estava nesse processo, o Covid acontece, eles decidem fechar essa área de investimento de longo prazo, focar na operação a curto prazo, decidem até terminar a área de estratégia da empresa, da Ernst, e eu fui pensar o que eu ia fazer, né, como passo seguinte na minha carreira. E já tinha feito investimento, a gente decidiu fazer um investimento nesse investidor. E nesse momento muito difícil do Covid, que tudo tinha parado, nada tinha acontecido, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou utilizar esse momento agora para começar a operar. E foi a partir daí que eu comecei, na verdade, junto com esse sócio, a não só ser um investidor, mas um operador da Gávea, né? E aí falar um pouquinho dessa experiência, porque ela foi muito diferente do ramo corporativo, que eu naquele momento já estava com quase 20 anos de empresa, de experiência no mundo corporativo, e de repente me vi como empreendedor, fazendo tudo e vestindo todos os chapéus, da área de finanças, marketing, vendas, operação, uma série de coisas. Foi uma experiência super rica, e que eu recomendo. Na verdade, hoje eu já tenho filhos que já estão com idade, depois de faculdade, já trabalhando, e eu recomendo sempre para eles terem uma experiência empreendedora. E aí falar um pouquinho dessa experiência, algumas coisas que ficaram muito fortes para mim, né? Diferente do ramo corporativo, em que as decisões levam muito tempo, porque é como você está navegando ali num transatlântico, né? Uma mudança é muita gente junto, você tem que fazer muito convencimento, as decisões são lentas, mas ao mesmo tempo você tem muitos recursos, que você pode fazer grandes investimentos, grandes coisas que no empreendedorismo você não tem. O senso de urgência, né, no empreendedorismo é uma coisa fenomenal, né? Você tem que tomar decisões muito rápidas. Eu costumava dizer até para o meu sócio que assim, o ativo mais escasso de um startup, de um empreendedor, é o tempo. Porque você, no fundo, você muitas vezes está vendendo almoço para comprar a janta. Você tem que fazer decisões e começar a desenvolver receitas, uma série de coisas muito rapidamente. Então, esse senso de urgência foi muito importante. O segundo, dentro do ramo de estratégia, muitas vezes você faz planejamentos de longo prazo, né? E aí você faz uma apresentação, você faz um planejamento, você entrega para o departamento que realmente vai desenvolver aquilo ali. E dentro do ramo de empreendedorismo, você acaba tendo que, de alguma forma, ver do início ao fim, no menor curto espaço de tempo possível, e realmente entregar resultado. Essa ideia do ownership mentality. Você é dono do início ao fim, e se você não finalizou aquilo, nada foi feito. Você pode ter feito o melhor insight, melhor ideia do mundo, melhor planejamento, melhores apresentações, melhores vendas. Se não entrou dinheiro no caixa no final do mês, não valeu de nada todo aquele esforço que foi feito. Então, essa ideia do resultado e do ownership mentality do início ao fim foi uma coisa assim muito diferenciada que eu recomendo de qualquer pessoa a fazer. E a parte de você poder fazer de tudo, tem que ser super criativo, tem que ser realmente um resolvedor de problema. E eu acho que essa mentalidade tanto vale para o ramo do startup, como vale para o ramo corporativo. Eu acho que no final dos dias, qualquer área que você esteja, qualquer desenvolvimento que você esteja fazendo, a pessoa que resolve problemas e entrega resultados
vai se diferenciar e vai crescer onde quer que esteja profissionalmente. Porque quem está na posição de liderança, ele quer ter pessoas em volta dele que ele possa confiar, que ele quer confiar. Olha, eu sei que eu tenho isso na mão dessa pessoa, ela vai do início ao fim, vai me entregar, muitas vezes melhor do que eu estava imaginando como solução. E é aí que a pessoa vai se desenvolvendo, porque quem não quer ter alguém assim trabalhando no time dele, próximo dele. Com certeza. Então, eu acho que desse ramo do startup, ele te exercita certos músculos que te dão a possibilidade de ser bem-sucedido em qualquer campo que você esteja. Legal. E aí, uma coisa que eu falaria em relação a isso, que eu pensei bastante sobre isso nesses últimos 2, 3 anos, ao final do dia, assim, ramo corporativo, ramo de startup, ramo qualquer que seja que a pessoa escolha, o que realmente diferencia uma experiência e o que realmente ensina a gente são as pessoas que estão à nossa volta. Então, a melhor experiência profissional que eu tive, e volto lá na McKinsey, que é uma excelente empresa de consultoria estratégica e uma das mais ricas experiências profissionais que eu acho que alguém possa ter se quer vir no ramo de negócio. No final do dia, não é o tópico só de estratégia, não é o tipo de apresentação PowerPoint, não é o tipo de análise Excel, são as pessoas que estão ali de alguma forma te puxando para cima, demandando com visões, com uma qualidade muito forte. Quando eu vejo essa experiência startup que eu tive, agora mais recentemente, que já muito mais avançada na minha carreira, não era só o startup e a capacidade de ter que botar todos os chapéus e ter que fazer tudo isso, mas sim as pessoas que estavam ali em volta, que fizeram aquela experiência ser riquíssima, né? Que me puxaram muitas vezes, que, enfim, a gente teve ideias e problem solving juntos e capacidade de executar coisas que foi pela combinação dessas pessoas que estavam juntos trabalhando, apaixonadas por aquele conceito e com capacidade de entregar aquilo. Então, você está rodeado das pessoas certas, no lugar certo, faz com que as experiências sejam muito ricas e acho que ajudem a gente no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Legal, Thiago. Você comentou bastante, né, a respeito de como empreender não é só um processo de aprender novas skills, de se desenvolver, mas é um processo de autoconhecimento que eu acho que nenhuma outra experiência é capaz de trazer para a gente de uma maneira tão profunda. É um questionar diário, é dúvidas diárias, são problemas diários, é uma tomada de decisão que vai impactar na sua vida e na vida daquelas pessoas que trabalham junto com você, que estão naquele barco junto com você, que é talvez um pouco diferente da vivência do corporativo, que ainda que você se envolva muito, feriado é feriado, você baixa ali a tela do computador e você consegue muitas vezes até ter uma noite tranquila de sono, né? Quando você está entendendo, é o tempo todo, meu Deus, aquilo outro, o que tem, para onde a gente vai, qual é a tomada de decisão mais certa nesse momento. Então, empreender é uma tomada, é uma percepção de si mesmo, como acho que eu não sei outra experiência que possa trazer tanto conhecimento aqui. Todos nós passamos por esse processo, já vivenciamos o empreendedorismo na pele mesmo, e realmente eu concordo muito com você quando a gente olha para todas essas questões. Com essa tua experiência na Gávea, queria saber um pouco mais a respeito de onde você identificou os principais gargalos, os principais desafios, seja de fato desafios de entender que talvez não dê para colocar todos os chapéus, que a necessidade de delegar ela era existente e às vezes a gente não teria que saber de tudo, mas saber de pessoas que soubessem de tudo, ou necessidade de contratar pessoas, ou enfim, nova cultura. Me diga quais são os principais desafios que você identificou dentro desse processo e, enfim, que a gente consiga trazer, de repente, uma visão diferente para eles, uma visão de alguém que hoje já solucionou esses desafios. Eu não diria que eu solucionei desafios, né? Eu acho que os desafios persistiram, continuam, mas o que eu posso dizer que é uma coisa muito específica, o startup, diferente, por exemplo, de um negócio. Você tem vários tipos de empreendedores, né? Você tem um empreendedor que ele, por exemplo, ele está abrindo a própria empresa, mas ele presta um serviço que ele sempre prestou antes. Se é alguém que tem uma oficina mecânica, ele já sabe o negócio, ele vai ter muito mais desafios ali de marketing, uma série de coisas que ele não tinha quando não era a própria empresa deles, mas ele deixa de ser empreendedor, um restaurante, uma série de coisas que ele pode trabalhar naquele ramo.
na Gávea, o envolvimento ali era uma startup e que a gente estava trazendo uma inovação para o mercado, né? E aí, quando você está trazendo uma inovação para o mercado, eu acho que o desafio ali, e aí eu poderia falar muito sobre startup, e tem muita gente aí que conseguiu crescer ela no momento que a gente está. Algumas coisas que estão muito claras para mim dentro desse processo de autoaprendizado que você falou, assim. Não ficar amarrado à ideia inicial que você teve, você tem que ter essa adaptabilidade, porque no fundo, quem vai dizer qual a resposta certa, qual o modelo de negócio certo, não é você, é o mercado. Você pode querer o que você quiser, se o mercado não está comprando, aquilo não existe, né? Você tem que ter essa capacidade de adaptabilidade, mas ao mesmo tempo a resiliência de continuar dentro do seu sonho e dos valores ou do problema que você quer resolver ou daquilo que você quer desenvolver, né? Isso eu vi, por exemplo, um cara que é um empreendedor estava falando do Nubank. Eu estava vendo um podcast outro dia, o cara comentando sobre isso. Ele antes esteve presidente da Meta e ele hoje é o desenvolvedor de produtos da Nubank em São Paulo. Um cara americano que saiu do Vale do Silício para tocar essa startup, não, mas startup hoje é uma empresa bilionária no Brasil. Mas uma das coisas que ele falou em relação a isso, ele falou assim, não se apaixone pela sua solução. Normalmente o empreendedor tem um problema em relação a isso quando ele cria uma própria startup, né? Ele acha que a solução que ele criou ninguém nunca viu e é uma coisa. Ele falou, se apaixone pelo problema que você está querendo resolver. Porque aí você tem 1000 soluções para resolver esse problema e você vai achar a mais adequada que você consegue entregar valor e que realmente vai ter mercado para isso. Isso, para mim, é um dos aprendizados principais dessa experiência que eu estava tendo. A segunda, que eu acho que demorou um pouco até para eu estar no ramo corporativo, eu volto a falar da coisa de você rapidamente testar e aí adaptar muito rapidamente a partir do feedback do mercado e dos consumidores que te dá. Então, você levar o mínimo de solução que você tem, o mais básico possível para o mercado e começar a ter esse feedback rápido, é a maneira com que você consegue comprar tempo para realmente te dar a possibilidade de desenvolver uma solução. Vai ter mercado e que você vai crescer. Isso eu acho, olhando, a gente não fez isso muito bem. Eu acho que a gente ficou, talvez por vir do ramo corporativo, muito amarrado a nossas soluções, a nossa ideia e tentando, de alguma forma, vender isso para o mercado. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez acelerado esse processo. É o famoso erra rápido e ajusta rápido, né? Vai errar, então erra rápido, erra já. Exatamente. Não comete o mesmo erro. Exatamente. E foca em erros novos. Aprende e vai para o mercado. Essa interação é riquíssima. Quanto mais rápido você conseguir fazer isso, se desprender dos seus princípios e das suas ideias, do que você acha que deve ser o mundo ideal, mais chance você tem de ter sucesso. E mesmo assim, não quer dizer que é garantido, quer dizer que mais chance você tem de ter sucesso. E aí eu volto para pessoas. Eu acho que pessoas, no final do dia, é o que faz a diferença, né? E aí, dentro desse de pessoas, o que eu diria também, que foi um aprendizado, e esse sim eu acho que a gente fez muito bem, eu vou levar para a minha vida, que é, se puder, ter skill sets complementares. Se você tiver pessoas que têm os mesmos tipos de skill sets, que têm o mesmo tempo de jeito de raciocínio, mesma maneira de resolver problemas, não precisa de dois, principalmente na empresa. Quanto mais você conseguir estar com pessoas capazes, competentes, inteligentes, mas que tragam um skill set diferente para dentro de casa, melhor. E aí talvez o último dessa parte do skill set de complementar, principalmente no startup, você decidir o que é uma coisa estratégica essencial para você ser bem-sucedido e o que é uma coisa que você possa ser contratado lá de fora que você não necessariamente precisa trazer para dentro de casa. E eu me explico um pouco disso. Uma das coisas quando você está com uma startup é você ter certeza que assim, você quer ter todos os skill sets, ótimo, maravilha. Mas cada vez que você traz alguém para ser um sócio, um casamento, você está dividindo as possibilidades de stakeholders, né? Os shareholders, todo o futuro lucro que vai ter daquilo, de alguma forma você vai dividindo por 3, por 4, por 5, e cada vez começa a ficar menos, você começa a diluir isso de uma forma muito, muito grande, que até para investidores no futuro e até para você mesmo começa a ficar menos atraente e interessante. Você começa a gerar complexidade na sua operação. Então, você ali, de alguma forma, entender, olha, eu preciso desses skill sets, são estratégias essenciais.
Eu preciso trazer pessoas com esses skill sets complementares para que a gente possa ter sucesso. Uma vez fazendo isso, se eu puder não trazer para dentro, mas contratar outros serviços no momento certo que a gente possa, é melhor fazer isso. Quanto menos gente, principalmente no início, melhor. Às vezes é muito comum, né, a visão de quem vem do corporativo entender que times são importantes. Claro que são importantes, mas às vezes a gente não precisa necessariamente abarcar todo mundo dentro da empresa. Às vezes é interessante você pensar, de fato, quais são as skills complementares e o que eu consigo delegar por fora, né? Quem são as pessoas que eu consigo, às vezes por job, por demanda, sem necessidade de realmente trazer para o jogo, né? Isso, até mesmo uma parceria estratégica, né? Trabalhar com parceria com empresas que têm o que você precisa e você pode agregar para a empresa para você, trabalhar com conjunto. Eu acho que aqui nos Estados Unidos funciona muito, né? Giovanni e eu somos aí skills complementares, prova viva mesmo de que precisa ter o yin e o yang para o negócio funcionar. E eu acho que eu concordo totalmente com você, Thiago. Faz muito sentido ter uma pessoa que tem competência, assim como você tem, mas enxerga de uma outra maneira a situação, lida de uma outra maneira com a situação, faz toda a diferença, tanto na área comercial quanto na área de execução, faz toda a diferença ter duas visões e essas visões complementares aí formando o projeto. Thiago, nessa pegada de viagem do tempo, se eu pudesse voltar, o que eu faria? Se você tivesse oportunidade de encontrar o Thiago, recém-chegado aqui nos Estados Unidos, de 20 anos atrás, o que você ia falar para ele? Qual seria a mensagem? O que você ia falar para ele? Uma chance de falar com ele agora. Quanto tempo eu teria? Eu tinha que passar uma semana por conversar. Não. Uma conversa rápida. Você ia ter. Você assim, não, encontrou ele, o sinal vai abrir, tem que passar. O que você ia falar para esse Thiago? É uma excelente pergunta, né? Porque eu acho que a vida, né, ela traz tantos aprendizados profissionais e pessoais que é difícil você resumir, talvez, num pensamento só, tá? Mas talvez o que eu falaria para mim mesmo, que eu levei quase 20 anos para entender, cara, você está no caminho certo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem que ir. Mas não só isso. Agradece e aproveita por onde você está. E utiliza o máximo possível dessa experiência que você está vivendo, que vai ser importante para você. Porque eu acho que talvez a juventude ela traz também muita ansiedade e você está sempre pensando o que é o próximo passo, o que é o próximo passo. E eu sempre achava que existia alguma coisa na frente, uma promoção, uma nova posição, uma nova responsabilidade, alguma coisa que de alguma forma poderia atingir ou satisfazer o que eu estava buscando ali. E no fundo, eu hoje olhando para trás, acho que eu pude realizar vários desses sonhos. Essa insatisfação nunca se mudou, né? Porque sempre parecia que tinha alguma coisa que estava faltando em termos profissionais de crescimento. E eu acho que você, às vezes, acaba não vivendo tanto aquele momento como deveria, aproveitando todas as oportunidades como deveria, interagindo com as pessoas ali, implementando aquilo que se deveria. Se dá tempo, está no caminho certo, tenha mais calma, tenha mais gratidão e vivendo mais aquele momento, e para que você possa absorver ao máximo, viver experiências ao máximo e deixar o maior legado, o maior resultado assim, pessoal e profissional em cada lugar que você esteja. Menos pressa e talvez fique tranquilo que você está no caminho certo. Você ia acalmar ele, você ia falar, calma, vai dar tudo certo. Você ia dar um abraço nele, eu acho que você ia abraçar ele e falar assim. Mas aí eu fico pensando sobre isso, porque hoje eu tenho um filho que está com 22 anos, né? E ele está começando o ramo dele aí de empreendedorismo, de carreira dele, de uma série de coisas, né? E aí uma coisa que eu converso bastante com ele sobre carreira, sobre vida, sobre uma série de coisas, né? E aí ficou uma pergunta para mim, ele meio que ele voltou com essa pergunta, mas essa não é talvez a tranquilidade que você viva hoje, esse momento mais em paz que você viva hoje, na idade que você tem 20 anos depois, não é a coisa certa para viver aos 22. Eu não posso ser isso aos 22, aos 23. Eu tenho que estar ansioso, eu tenho que estar querendo, eu tenho que estar com muito mais vontade,
ou ansiedade em relação às coisas, porque é o momento, é a coisa certa para viver naquele momento. Né? Então, eu acho que cada coisa no seu momento, e é natural você ter essa sensação quando você está começando, empreendendo ou iniciando a sua carreira, né? O Thiago de hoje só consegue ter essa percepção porque o Thiago de 24 anos viveu exatamente aquilo que precisava viver, né? Exatamente. Então, a gente tem essa visão de que, puxa, hoje eu tenho muito mais maturidade de lidar com as coisas, mas a maturidade veio alicerçada em algo, né? Certo. Então, todo esse processo, é claro que se fosse escolher, né, R$1 milhão ou ter 25 anos de volta, cara, dinheiro, claro, é um solucionador de problemas, mas a juventude traz um gás, traz uma sagacidade de fazer as coisas acontecerem, que o tempo vai deixando a gente de uma forma diferente. Então, cada coisa no seu processo, cada Thiago na sua fase. Não tenho dúvida. Mas olha, se eu pudesse escolher ter 25 anos hoje, eu não teria, não. Tá melhor agora, tá tranquilo, já viveu tudo que tinha que viver, agora já tem um mindset preparado, tá? Exatamente. E, Thiago, você continua empreendendo, né? Agora num projeto novo, diferente, com um propósito completamente diferente. Você trouxe para a América do Norte a visão mais ampla de uma iniciativa que você está tocando de forma voluntária, que é o Jorei Live. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa e a maneira com a qual você está enxergando a receptividade do mercado americano a uma iniciativa que é diferente, que talvez não converse nos mesmos termos que o mercado americano está acostumado. Conta um pouquinho melhor para a gente. Muito legal. Só farei uma correção que nós, de alguma forma, estamos envolvidos, que vocês também estão envolvidos. Com certeza. Tem que dar o crédito. Você é o líder. Não, nós estamos juntos aí, e que tem sido uma coisa muito gratificante, né? Assim, pessoalmente eu posso falar, eu tenho minha própria religião, eu sou messiânico no Brasil, e a gente tem uma filosofia, uma energia chamada Jorei, que a gente acredita realmente que tem um impacto muito positivo na vida das pessoas, né? Embora é uma energia espiritual, né? Mas que de alguma forma tem um impacto também não só espiritual, emocional e físico nas pessoas, e gerando um bem-estar e uma evolução muito grande, né? E a gente agora está trazendo, tem 20 anos que eu sigo essa filosofia, faz parte da minha vida, e a gente está trazendo ela com um formato um pouco diferente aqui para os Estados Unidos, né? Entendendo que, de novo, voltando na história da cultura, é uma cultura diferente, é uma visão de vida diferente, é uma história diferente. E como é que você pode, de alguma forma, trazer essa energia de uma forma ampla para que o americano, que, de novo, dentro da cultura dele, acredita muito em meritocracia, acredita muito em resultado na vida deles e é aberto a inovações nesse sentido que gerem realmente impacto positivo na vida deles, como é que a gente traz isso num formato que eles compreendam da cultura deles e possam absorver e se beneficiar através disso, né? Então, esse é o que a gente chamou de Jorei Live, que é esse projeto que a gente está trazendo, né? Focado realmente nessa energia do Jorei, né? Voltado para o mercado americano, né? E uma das coisas, principalmente a gente está no sul dos Estados Unidos aqui, a gente está começando, o protótipo que a gente está fazendo no sul dos Estados Unidos. E o sul dos Estados Unidos, por exemplo, ele é muito religioso, né? Ele até chamam aqui de Bible Belt, por exemplo. E dentro desse campo religioso, eles têm qualquer coisa, quando você fala de espiritualidade, diferente do Brasil, que eu acho que é mais aberto um pouco a visão esotérica, a gente absorve mais a cultura e a espiritualidade de outros lugares, sem ter uma barreira necessariamente religiosa. Quando a gente está no sul dos Estados Unidos, qualquer coisa que sobre espiritualidade, eles de alguma forma podem criar uma barreira. Diferente de Los Angeles, diferente de Nova York, talvez são cidades mais cosmopolitas, mais abertas a diferentes culturas e entendem esse tipo de coisa. E eu acho que é um ótimo lugar para a gente começar a testar esse novo formato, porque se aqui ele encontra ressonância no público americano, se aqui ele não encontra barreira para a adoção dessa energia que realmente pode mudar a vida das pessoas, vai ser muito mais simples no resto dos Estados Unidos, né? E aí, uma pergunta que fica, por exemplo, simplesmente falar um pouquinho sobre Jorei, é uma energia que você ministra pelas mãos, e a pessoa recebe aquilo
na sua frente, normalmente leva de 15 a 30 minutos, e jorei significa purificar seu espírito. Então, você sente aquela energia, realmente uma purificação, uma limpeza do seu próprio espírito, né? Que é a parte de espiritualidade, não necessariamente religião, né? E aí a pergunta fica aqui, quando a gente está trazendo esse formato totalmente diferente para o público americano, assim, a pergunta, a pessoa fala assim, isso é uma religião? E a gente dá o exemplo, diz assim, pergunta assim, você conhece meditação? Meditação é uma coisa já aceita aqui nos Estados Unidos de forma muito grande. Você conhece yoga? Também é outra coisa que ele já tem uma série de benefícios, eles veem resultado, são práticas espirituais que eles veem resultados e eles já incorporaram ao dia a dia americano. Eles falam, conheço. Eu falo, olha, meditação, ela tem uma origem religiosa, budista, né? Mas você pode praticar meditação e ter todos os benefícios da prática espiritual sem se tornar um budista. A yoga, ela é hindu, a base é hindu, é milenar e é religiosa. Você pode se virar hindu, você pode deixar de ser cristão e virar hindu e praticar religião e também praticar yoga, ou então você só pode simplesmente fazer essa prática que tem benefício para a sua vida. E é o mesmo formato que a gente está trazendo no Jorei. Ela tem uma origem na religião messiânica, que tem a parte de liturgia religiosa, né? Essa é a parte que é a essência dela, mas é uma prática espiritualista que pode ser adotada por qualquer um, né? E a gente está divulgando isso dessa forma aqui nos Estados Unidos. E aí trazendo no formato uma coisa muito diferente. Em vez de pessoas irem necessariamente a lugares religiosos, a gente, por exemplo, está aplicando a administração de Jorei em WeWorks. A gente tem salas em WeWork aqui nos Estados Unidos e tem uma estrutura de WeWork que, para quem está no Brasil, eu não sei se o WeWork existe no Brasil, acho que existe, né? Então é o Coworking Space. Eles cresceram muito aqui nos Estados Unidos, tem várias salas e a gente consegue ter horários e dias diferentes para que as pessoas possam receber essa energia. A gente levou isso também para o ramo online, fizemos um aplicativo para que possa haver essa troca de energia online, mas também utilizamos o WhatsApp, utilizamos outros formatos que as pessoas podem agendar e receber essa energia. Enfim, a gente está trazendo um formato diferente, uma maneira de comunicação diferente, para uma coisa que a gente acredita que pode ter um impacto muito grande em todos os Estados Unidos. E aí, voltando um pouco para essa ideia, eu acho tem sido talvez uma experiência muito rica, porque tem a ver muito com um lado pessoal, uma crença pessoal, né, uma coisa que é um objetivo que eu já tinha, e realmente divulgar essa energia, a gente já tinha, de uma forma, essa energia, né, o grupo todo que trabalha, que está envolvido nesse projeto, em benefício da humanidade, então tem um prazer pessoal assim, muito grande de estar envolvido nisso, e ao mesmo tempo trazendo todo esse background e experiência corporativa e empreendedora, né? De achar um modelo que funcione, achar uma maneira de comunicação, uma estratégia de marketing, uma estratégia de operação, enfim, trazer toda essa experiência para criar um novo formato, uma coisa super inovadora, que não é feito em lugar nenhum no mundo, né? O Jorei existe no mundo inteiro, mas dentro de um formato religioso, e a gente está tendo a possibilidade de reformatar, sem perder a essência, trazendo para um mercado que eu acho que é super rico e aberto a iniciativas que realmente geram resultado na vida dele e que a gente acredita que pode gerar. Exatamente, eu acho que o Jorei Live, né, o movimento que você acabou de explicar, Thiago, e a questão da cultura americana fazendo um casamento aí, da questão de ser pragmático, né, você falou muito sobre isso também, o americano é um povo muito pragmático, e quando você traz algo nesse sentido estruturado como uma prática, com resultados claros, que a pessoa consegue ver uma progressão, um avanço, então, além do campo de o Jorei Live é um projeto espiritual, um projeto voluntário, mas isso também voltado aos negócios, se você pensar no sentido de romper barreiras, né, e fazer essa questão de que além da cultura é você ter essa oportunidade de trazer o seu negócio para um povo que é muito pragmático. Então, assim, se você puder comentar um pouquinho nesse sentido, né, quando a gente fala de cultura brasileira e cultura americana, como fazer para romper essas barreiras, até mesmo a experiência do Jorei Live, a experiência que você teve empreendendo no mundo corporativo, fazendo um casamento de tudo isso, como fazer para romper essas barreiras e realmente prosperar aqui nos Estados Unidos? O que você diria, assim, levando em conta todas essas iniciativas, esses projetos que você já trabalhou? Eu acho que, nesse sentido, como eu acho que eu tinha mencionado isso anteriormente,
Eu acho que a cultura americana, para quem realmente tem vontade, quer empreender, quer trabalhar, quer ser bem-sucedido, está disposto a colocar o trabalho para ser feito, ela é uma cultura riquíssima e a ideal, talvez, né? Não é à toa que eles, de alguma forma, eu acho que o grande segredo do sucesso dos Estados Unidos, desde o final do século passado, do meio do século passado até hoje, é exatamente essa cultura pragmática deles adotarem o que há de melhor no mundo, né? O melhor cineasta vem para cá fazer filme em Hollywood, o melhor cara desenvolvedor vem para cá desenvolver para as empresas de tecnologia, o melhor, eles estão muito abertos. Eu vou dar, por exemplo, a experiência, na época eu estava na empresa de consultoria, quando eu vim para cá, pelo escritório da McKinsey, a mesma empresa, no mundo inteiro, com vários escritórios, tinha uma outra pessoa com o mesmo perfil do meu, estava indo para a Espanha. Ela, para receber um visto para ir para lá, levou 2 anos e meio para ser aprovado. O meu foi em 3 meses para ser aprovado, porque era uma empresa, intraempresa. Então, eles são muito abertos a trazerem realmente talentos de fora, pessoas que eles são muito abertos à meritocracia. Todo mundo que eu vejo aqui, que está disposto a trabalhar, que vem aqui e está disposto a realmente se dedicar e crescer, eu não conheço país mais